aí, meu povo? E aí, Nação Celeste? Bora que bora aqui nesse domingo para mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bom, a capa, Nação, do nosso vídeo está aí. É um vídeo onde iremos repercutir aqui, né? Vamos trazer a vocês uma fala do Mauro César sobre o Gabigol, rapaziada. O assunto, né, no programa da Jovem Pan, na virada, né, da manhã para tarde desse domingão, nesse dia 30 de março, nem era o Cruzeiro, nem era a vitória contra o Mirassol, era o jogo do Flamengo, e o Mauro simplesmente deu uma esculachada em alguns aspectos no Gabigol, ao ponto do cara falar inclusive do gol de ontem do Gabi, desmerecendo o adversário que o Cruzeiro venceu. Rapaziada, é incrível como o Mauro fala das viúvas do Gabigol lá no Flamengo, mas como que pra mim é claro, escancarado, que o Mauro é uma das viúvas do Gabigol. Ele não consegue ficar sem falar do Gabigol. Não consegue. Ele precisa. E olha que o Gabigol nem está merecendo, né, falas negativas nesse momento. 8 jogos, 6 gols, uma média muito interessante até aqui de alguém que chegou agora em um clube onde estruturalmente não estava organizado, estava uma bagunça com um técnico que não é técnico, né, que era o Fernando Diniz. Agora com o Leonardo Jardim a gente pode ter uma vislumbração de um Cruzeiro organizado, de um Cruzeiro perspectivo na temporada 2025 e com esses caras que a gente sabe que são bons podendo evoluir. Dudu, boa partida ontem, o Gabigol fazendo gol. Gostei muito, né, do que vi ali, por exemplo, do Fabrício Bruno. O William, 2 assistências, um primeiro semestre ano passado sensacional. Será que a gente vai ter o William do primeiro turno nesse Campeonato Brasileiro? Primeiro turno do ano passado, né? Enfim, mas bora trazer aqui, tá? Sem enrolação, já deixa aquele like para nos ajudar a meta humilde de 300 joinha, beleza? Peço para que você também se inscreva no canal rumo aos 70 mil inscritos, comenta bastante e compartilhe o nosso conteúdo. Então vamos lá, nação. Como eu disse pra vocês, o assunto era Flamengo 1, Internacional 1. E os gols perdidos pelo centroavante Juninho, que foi contratado nessa temporada, né, pelo Flamengo. E aí foi meio que, entre aspas, o substituto do Gabigol, né, lá no Flamengo. Olha as falas do Mauro pra cima do Gabigol. É em mais de um momento, tá? Eu vou trazer cada trecho pra vocês aqui, sem parar o vídeo. Bora iniciar aqui, então, esses momentos de, abre aspas, Mauro César, viúva do Gabigol. Tem mais um, o nome igual, não me lembro agora quem. Wesley. Dois Wesley. E aí ele tira do goleiro, mas aí a bola vai na trave caprichosamente, né? Perdeu o gol, não deveria ter perdido, claro, mas eu acho que um jogador que se esforça muito, ontem estava num dia infeliz. Acho que não perdeu o gol por displicência, não perdeu o gol por não disputar. Ele cabeceia, embora não seja muito alto. Tem jogador que era paparicado até outro dia lá, que nunca cabeceia, né? Nem pula para dividir uma bola. Ele participa do jogo. Mas tem um problema muito antigo de perder gols, um crônico problema, né? A diferença do Juninho para quem saiu é que agora quem perde os gols custa menos, é mais barato. Antes perdia gols pagando preço de Premier League. Vocês viram, né? Ele começa o Mauro falando ali, né, supostamente de uma qualidade que o Gabigol não tem, que é o cabeceio, né, deu uma leve cutucada, não falando, né, do nome do Gabigol, e outra cutucada também não falando o nome do Gabigol, né, falando ali sobre o quanto o Gabigol valia, né, ao Flamengo anteriormente. Enfim, bora trazer aqui, então, mais falas, tá, porque durante o programa, o assunto Flamengo foi uns 50 minutos e em vários momentos ele fez questão de falar do nome do Gabigol. Acreditem se quiser, até porque vocês vão ver os trechos, então não tem como desacreditar. Bora lá. Tentando marcar. Foram boas chances, a da cabeçada, a outra o goleiro sai muito bem, essa outra no segundo tempo, o lançamento excelente do Léo Ortiz, e aí ele bate na trave, tira do goleiro. Se ele chuta de qualquer maneira, sabe, aquele atacante que pega, fecha os olhos e de repente bate no goleiro, porque defesa do goleiro, e o cara chutou, o goleiro pôs o corpo, defesa do goleiro de handebol, ele não, tirou do goleiro, chapou a bola, movimentou bem o corpo, jogou ela para o canto, ela bateu na parte de dentro da trave, um tremendo azar.
Ele fez todo o movimento correto do meu entendimento. Ele deu azar, perdeu o gol, mas estava lá. E ele custou muito mais barato, repito, do que um cara que ficou 2 anos perdendo o gol do Flamengo, perdendo o gol pra caramba, e muita gente paparicando, custando uma fortuna. Sabe, eu digo isso porque é óbvio que as críticas feitas ao Juninho passam pelos gabizetes. Óbvio que passa. Ontem eu vi na rede social, na minha live, muito claro. As viúvas do cara ficam ali pegando no pé de qualquer um que vai jogar ali. Isso não é bobo, a gente percebe o movimento. É muito óbvio, muito óbvio. Né? Mas nem chegaria nessas bolas, em muitas delas, nem ia chegar. No alto, então, pode esquecer. Ô, Mauro, eu nem me classifico o Gabizete, mas eu critiquei o Juninho. Eu sei que não foi recado pra mim. Não, claro que não. Não é o seu caso. Não, eu sei. Tô falando de uma galerinha que estava na rede social ontem já, sabe, castigando. É óbvio. Ah, ele fez um gol. Pô, fez um gol do Mirassol. Um abraço pro Piperno. Não. O cara, ele acha engraçado, ele como jornalista, né, ele tem que entender que naquele momento ali, ele tá para fazer uma avaliação do que é factual. Esse desmerecimento, né, que a gente vê por parte da mídia do eixo, a gente tá vendo aqui um exemplo que impacta diretamente o Cruzeiro, um jogador hoje que é a esperança de gols do Cruzeiro, ou seja, o Gabigol, mas a forma como a mídia do eixo a vida inteira gosta de desmerecer, né, por vários fatores. Quem não faz parte daquilo é algo bizarro. E eu acho que fica muito feio pro Mauro aqui, porque ele não tá no canal dele pessoal falando de Flamengo. O assunto não era Gabigol, o assunto não era Cruzeiro e Mirassol, o assunto era o Juninho, os gols que ele perdeu, o Flamengo, em zero contexto ali com o Gabigol. Ainda mais ele levantando a bola para um outro jogo que aconteceu ontem. E aí, nesse caso, né, um jogo onde o Gabigol faz um gol que não é fácil de se fazer, não. Alguém acha que aquela bola vindo da direita do William e pegar ela no alto, né, colocar ela ali naquela velocidade como ele colocou, é fácil? Sabe, aquele toquinho ali de lado é muito complexo, cara. Ou o cara tem qualidade e faz aquilo com a tranquilidade que o Gabigol fez, inclusive, ou, cara, ele nem tenta aquilo. Ele vai tentar, de repente, dominar para chutar ali com a perna direita, de peito de pé, ou enfim. Mas, né, é o que eu disse no início do vídeo. Estamos diante de uma viúva do Gabigol. Ele, sim, claramente é uma viúva do Gabigol. E acho que ficou muito feio. Até pro próprio Mauro, né, que sempre dá umas declarações bem nada a ver. Acho que ficou feio para ele trazer esse desmerecimento que nem existe, né? Essa que é a verdade. São 20 equipes, todas contra todas durante jogos de ida e volta, né? Turno e retorno. E, cara, tudo bem, existem equipes melhores e piores, mais ou menos qualificadas, mas é os mesmos 3 pontos para cada adversário que você vai enfrentar. Não tem peso diferente dentro da competição lá, né? Os pontinhos da tabela, não. Mas o que eu digo, porque o Gabigol fez muita coisa pelo Flamengo antes, né? O Juninho tem que fazer. Mas não vai fazer igual, né? Ele não custou 17 milhões de euros, ele não tem gol associado ao nome, não ganha o que ganhava o Gabriel. Gente, é um jogador de composição de elenco. Ele vai acertar e vai errar. E é isso. O Flamengo não contratou para ali um jogador de primeiríssima linha. O Flamengo não contratou na Europa um atacante de seleção. Um jogador que tem suas qualidades, mas ele compôs. Agora, ele pode crescer, ele pode ganhar confiança, pode ser que daqui a algumas semanas esteja falando de um jogo que ele fez 2, 3 gols e vai elogiando o cara. Ou deu 2 3 assistências. Eu preciso um pouco de paciência, gente. Para trabalhar com jogadores assim, que é scout, tem que ter um pouco de paciência e de entendimento. Sabe? Tem que ter um pouco de paciência e entendimento. Entendeu? Eu achei a entrevista de ontem, no final dele, assim, muito clara. O rapaz estava constrangido por não ter feito o gol. Ele estava mal. Fiquei até com um pouco de pena dele. Falei, que sacanagem. Coitado do cara. Você vê que ele está tentando acertar, e eu acho que ele vai acertar. Uma questão até de tempo, sequência. Eu acho que o Felipe tem que trabalhar muito bem isso aí com ele. O Mauro falou dessa entrevista, né? Eles mostraram um quadro, né, para o Juninho, depois do jogo, ainda no gramado, né? E o Mauro falou da falta de sensibilidade. O gol que ele perdeu, eles mostraram. Geralmente você vê eles mostrando um lance que o cara fez o gol do cara, o cara sai da partida. E o Juninho,
ele não foi grosseiro, porque se eu fosse o Juninho, eu falava, ô, porra, jura que você quer me mostrar o lance que eu perdi? Thiago, Tô Thiago, saindo... vamos pegar como exemplo assim, imagina se fosse o Gabriel jogando no Flamengo e perdeu esse gol. Aí o Gabriel saiu substituído, que o Juninho já tinha saído. Você acha que chamasse o Gabriel para ali olhar do monitor o gol que ele perdeu, ele ia lá dar entrevista? Todo simpático? De jeito nenhum. Então, o cara ainda foi lá, gente. Isso que eu achei muito, sabe, tudo bem, a intenção deles não era essa. Eu acho que eles pensaram assim, vamos discutir um lance do jogo com o atleta que foi pivô da jogada. Mas acho que é preciso sensibilidade e até rever esse quadro. Bom, Nação, acho que tá aí, né? As citações aí do Mauro pro Gabigol. Eu acho que ele falou nesse corte aqui mais a palavra Gabigol do que a palavra Flamengo, Juninho, Internacional, né? O que era realmente ali o assunto, o tema, né? Pro debate naquela ocasião. Mas fica à vontade para vocês deixarem o seu comentário sobre o que disse o senhor jornalista, né? O seu pseudo-jornalista. Já opinei durante aqui a fala, agora é a vez de vocês. Beleza? Um domingo abençoado pra vocês. Não esquece de deixar aquela ajuda, de deixar aquele likezão. Até a próxima. Tamo junto!